Então agora vamos criar toda a infraestrutura que eu for precisar, que vai ser chamada pelo Flow, de forma que depois que a gente criar essa infraestrutura, lá no Flow eu não vou precisar criar nada fora dele, a gente só vai trabalhando com ele e com o Prompt Manager. Beleza, então eu preciso criar algumas coisas diferentes e nesse caso aqui a ordem não vai fazer diferença, então vou seguir uma ordem que eu acho que é mais didática. Então vamos lá, primeiro vamos fazer a nossa adicionar na nossa base de conhecimento os documentos que a gente vai chamar lá no Flow. Então eu não vou demonstrar aqui nesse vídeo porque é algo mais extenso e já tem vídeo aqui no meu canal demonstrando como que você cria uma base de conhecimento. E aí, nesse caso desse vídeo que eu estou mostrando para vocês, eu estou utilizando uma base de conhecimento que tem utilização do banco de dados no MongoDB, porque assim eu consigo ter uma base de conhecimentos que eu não vou ter o curso lá do OpenSearch que eu citei nos meus vídeos anteriormente. Então, beleza, daqui a minha base de conhecimento e ela está apontando para esse bucket aqui nessa pasta. Então eu vou entrar no bucket, vou entrar na pasta relacionado a ela. Então tá aqui e aí eu vou colocar o documento. Já tenho o documento aqui porque eu fiz o teste antes de gravar o vídeo, mas eu jogaria aqui o documento de novo. Eu estou usando o Markdown, mas você pode usar qualquer outro arquivo de texto que você tiver aí. Então beleza, passei para lá e aí depois eu viria aqui no meu data source e pediria para fazer o sync do documento que eu subi lá. Beleza? Então base de conhecimento finalizado. Para você ver os detalhes da implementação, assiste lá o meu outro vídeo. Agora vamos para Lambda. Antes de fazer a Lambda, talvez você precise ter uma role, deixa eu fechar essa janela aqui, para dar acesso para sua Lambda. Então essa conta que eu estou trabalhando aqui, que eu estou fazendo os vídeos para vocês, é uma conta que eu não tenho absolutamente nada importante nela. É uma conta que eu criei com e-mail que não é meu e-mail padrão. Foi só aqui para esses vídeos do YouTube mesmo. Então eu não estou muito preocupado com essa conta. Então o que eu fiz aqui na gravação desse vídeo? Eu criei uma role com acesso administrativo, só para eu não ter que me preocupar com a gestão da policy para liberar o acesso. Mas se você for fazer uma implementação em um ambiente de produção, você tem que tomar cuidado para você não deixar a sua role com acesso demais. Você tem que seguir o princípio do privilégio mínimo, né, que é dito, que você deve liberar só o mínimo de acesso necessário para aquela sua entidade funcionar. Tá, e como é que você faz isso, né? Se você não tem essa experiência, você vem aqui em roles, criar role, aí você vai vir aqui em AWS Service, seleciona aqui a Lambda. Isso quer dizer o seguinte, que essa role será usada por funções lambdas. Aí você vai vir em Next, e aí aqui você tem duas opções. Uma, você pode usar policies da própria AWS, tá? Ou você pode usar policies que você escreveu manualmente. O que eu aconselharia você a fazer? Aqui você procura uma policy chamada role, Lambda Basic Execution Role. Lambda Basic Execution Role. Essa policy é uma policy gerenciada pela AWS que ela confere para sua Lambda ali a permissão para escrever logs no CloudWatch. E isso é importante você ter. Em relação à policy mais assertiva, você pode escrever uma policy dentro do IAM e reutilizar essa policy em diferentes roles, só que tem um problema. Se alguém às vezes for fazer alguma edição na policy e tiver várias roles que são usadas por diferentes lambdas, vamos dizer assim, bebendo dessa mesma fonte, ou seja, consumindo essa policy para poder determinar quem que vai ter acesso, e alguém fizer uma cagada nessa policy, todas as suas lambdas vão ser impactadas. Então eu, Carlos, prefiro fazer assim. Eu prefiro deixar o Basic Execution Role. Eu vou criar aqui um acesso tipo, sei lá, ABCD e minha câmera está na frente do botão aqui, tá, beleza. Vim aqui, Create Role, ok, e aí criei a role, e aí aqui dentro ABCD, cheguei aqui na minha role.
Aí a minha recomendação é você vir aqui em adicionar permissões e aí você adiciona uma permissão inline, que aí essa permissão, essa policy, ela só vai existir dentro daquela sua role. E quando você apagar essa role, essa inline policy vai embora também. Eu acho melhor trabalhar assim. Mas também tem um pouco de estilo, né? Tem gente que prefere ter as policies e, enfim, ter ali um controle que você pode reaproveitar essa policy em outros locais. Beleza? Mas para esses vídeos aqui, eu fiz o seguinte. Deixa eu apagar essa minha rule aqui que eu acabei de criar. Eu fiz o que você não deve fazer em produção, que é, eu criei uma role e dei para aquela role o acesso administrativo, de forma que minha lambda pode chamar qualquer serviço, e porque eu não quero me preocupar com a gestão dessa policy agora. Eu quero só me preocupar com o flow. Então, vou utilizar acesso administrativo, mas em ambiente de desenvolvimento, beleza, ok, mas lembre-se que um ambiente de produção você não deve fazer isso. Você tem que afinar a sua policy. Beleza. Ok, então criou a role, aí depois nas lambdas, vamos lá na lambda, você vai ter que criar duas lambdas. Uma que você vai fazer o processamento lá do JSON para processamento da string para converter ela num objeto, né? Então a gente vai fazer o JSON load, e uma outra para a gente poder acessar o banco de dados e fazer a consulta. Códigos que eu vou utilizar aqui, lá no meu repositório do GitHub tem os códigos aqui prontos para você fazer o teste. Então eu vou fazer assim, eu vou primeiro criar esse daqui, depois vou pegar outro. Então basicamente eu vou dar um Ctrl A, Ctrl C e Ctrl V lá no código, e aí depois você pode dar uma conferida na função e dar uma olhada nos comentários para entender melhor o código. E eu já explico para vocês, quando eu for rodar o teste, eu explico para vocês o que a minha lambda está fazendo de forma geral. Então deixa eu pegar aqui o nome que eu utilizei no meu texto para essas lambdas, para ficar igual ao que vocês vão encontrar lá no material suplementar. Então, criar função, essa aqui é que vai fazer a conversão da string em um JSON, ambiente Python. Eu vou utilizar a minha role que eu criei aqui. Então essa daqui que é da string, você não precisaria dar acesso a nada para ela além do básico ali para ele escrever nos logs. Mas na minha implementação eu tenho uma perninha ali onde eu estou salvando um event no S3. Depois eu vou explicar isso daí, tá? Então eu vou manter aqui o acesso administrativo para ela poder escrever lá no S3. Beleza? Essa daqui é uma função. E a outra função ok, vamos lá, outra função. Vou usar a mesma role. A outra função ela é para recuperar os dados do banco de dados. Essa notificação que está dando aqui, eu acho que é por conta de que eu já tinha uma lambda exatamente com esse nome nessa conta e eu deletei ela antes de fazer esse vídeo, e por algum motivo ele está falando assim, olha, quando eu acabei de criar a conta, olha, tem o código que eu estou vendo aqui não é o mesmo, o código que você está apresentando aqui teve uma modificação e tudo mais, e está tendo essa divergência entre o que você está vendo no console e o que eu tenho aqui de último dado de código registrado. Você provavelmente não vai ter esse aviso de notificação, tá? Enfim, ok, os códigos estão aqui. Não salvou aqui o código. Deploy. Pronto. Então aqui estão os códigos já implementados. Beleza. Vamos lá. Como é que funciona a Lambda, para quem não tem essa experiência? A Lambda é vamos dizer assim, um segmento de código que você vai colocar em alguma linguagem do seu interesse. Então, eu gosto de trabalhar com Python porque eu acho que o Python é uma linguagem mais, vamos dizer assim, mais fácil e amigável. Mas você pode trabalhar com Node, Java, enfim. Você fica à vontade para escolher a linguagem que você tiver mais interesse. E aí, dentro da sua Lambda, vai ter uma função que, por default, ela chama Lambda Handler, mas você pode digitar isso daqui,
mas não é assunto desse vídeo. E aí, dentro da Lambda, tem configurado aqui qual que é essa função, vamos dizer assim, de entrada. E aí, toda vez que a sua função Lambda ela for chamada, ele vai procurar ali dentro essa função de entrada ali dentro, que no nosso caso, usando o default é a Lambda Handler, e ele vai passar dois objetos para ele. Um vai ser um event, que vai falar sobre o evento que está acontecendo ali, tipo a informação relacionada ao que está acontecendo, e o content ele vai passar dados sobre o contexto onde aquilo aconteceu. Então, qual foi, por exemplo, a role que fez a requisição, coisas assim. Então, você normalmente não está tão preocupado com o content, você está mais preocupado em acessar o event, que vai ser o que vai vir lá do seu evento e que você vai querer processar esse dado. Beleza. Como que é esse event? Ele vem na forma como se fosse um JSON, e você tem aqui no console da Lambda alguns templates que a AWS te dá, mostrando para você como que vai vir esse event em diferentes situações. Então, por exemplo, aqui, eu estou querendo fazer uma Lambda para trabalhar com, sei lá, CloudFront para fazer redirect de HTTP. Então, ele vai te dar aqui um arquivo JSON que ele tem a estrutura que vai ter quando esse tipo de situação aqui acontecer. Ok, qual que é o problema que tem na AWS? Alguns eventos, por exemplo, esse do AWS Bedrock Flow, eles não estão aqui na parte dos modelos, e eu não encontrei na documentação da AWS como é que chama? Esse template aqui para eu poder utilizar. E o que eu, Carlos, faço quando eu caio nessas situações? E quando você trabalha com serviços mais consolidados, tipo uma notificação de quando alguém adiciona um arquivo no S3. Vixe, tem um modelo aí, tem um monte de exemplo na internet e tudo mais, mas tem muito serviço, que nem o Flow, que, cara, começou há poucos meses atrás. Eu estou gravando esse vídeo e eu procurei curso dentro do AWS Skill Builder sobre esse serviço para poder entender melhor, e nem a AWS tem curso ainda sobre esse assunto. Então não tem ainda a documentação direito, não tem o curso da AWS, você não procura no demais, você não acha nada, e como é que você faz? Você precisa resolver o problema. Tem diferentes formas, tá? Eu vou mostrar o que eu faço. Eu gosto de deixar uma perna no meu código, onde eu pego esse event e mando para um S3. Então, quando eu não sei como é que vai ser esse event que vai vir, o que eu faço? Eu pego uma Lambda, a primeira coisa que eu faço, eu pego esse event e jogo para o S3. Aí eu baixo do S3 o event que vai vir naquela situação, dou uma olhada nele, entendo como é que é a estrutura, que é a estrutura do dado que a AWS está me entregando, e aí eu faço o código, né, baseado naquele event que eu tive. E foi o que eu fiz aqui. Então, aqui no meu código, no meu GitHub, eu coloquei aqui os exemplos, e aí aqui são dois exemplos que aconteceram quando eu estava desenvolvendo aqui o código, de como que vai ser quando o Flow for mandar requisição para Lambda. Ele vai montar aqui a parte do nome do nó, depois a gente vai ver isso lá no Flow, tá? Isso aqui não se preocupa, você vai editar isso aqui, e aí ele vai ter um input, que vai ser o conteúdo que foi enviado. Aqui, apesar de eu estou passando isso em uma requisição, esse input, na minha cabeça, faria mais sentido vir um objeto, não uma lista de objetos, né? Mas eu não sei por que os engenheiros da AWS preferiram fazer com uma lista, mas beleza. É assim que está estruturado, então você vai ter que modelar do jeito que está. Você não vai editar isso aqui, não tem como. Então eu tenho aqui uma lista, e dentro dela eu tenho objetos, e aí dentro dos objetos eu tenho um objeto que tem um nome aqui desse input, que também você pode digitar lá no console. Tem a expressão que foi usada, de como que ele foi acessado. Não vai fazer diferença isso, a gente vai editar isso lá, mas enfim. E aí aqui eu tenho o valor. Então eu quero acessar esse dado. Então o que eu vou fazer? Quando eu quiser fazer a consulta no banco de dados, lá no meu Flow eu vou passar uma string com o ID do banco de dados que a pessoa quer fazer a consulta, e aí eu vou ter que navegar aqui dentro e coletar isso daqui. No caso do parser, né, que eu for converter a string em um JSON, eu vou ter aqui a string, né, que é o meu JSON, eu vou acessar esse objeto e vou converter no JSON e vou devolver.
A forma como você devolve para o Flow não é um grande problema, tá? Porque assim, você pode devolver como um objeto, nesse caso aqui eu quero devolver como objeto, mas nesse caso aqui, por exemplo, da consulta do banco de dados, eu poderia devolver como uma resposta, vamos dizer assim, tradicional, que tenha lá um objeto estruturado com status 200, não sei o que e tudo mais, e aí depois lá dentro eu ia lá e navegava para ter acesso exatamente ao status que eu quero. Eu preferi aqui, para didática desses vídeos, devolver o objeto da forma mais simples possível. Então, nesse daqui eu estou devolvendo como no do string para JSON, estou devolvendo na forma de um JSON, beleza, inteiro, normal, um objeto que ele vai pegar, já vai trabalhar. E no outro eu devolvo o texto do status, tá? Não estou editando isso, não estou colocando em nenhuma encapsulado dentro de nenhum objeto, tá? Mas você poderia fazer isso se você quisesse. E é isso. Para testar aqui, esse do JSON, vou copiar aqui o exemplo de evento. Estou na função certa, então eu viria aqui, colo aqui meu exemplo, vou dar um nome para ele, vou dar nome de teste, porque eu não sou uma pessoa muito criativa para dar nome para coisas. E aí eu clico aqui em teste para testar a minha lambda. Beleza? E aí ele converteu essa string num objeto. O próximo, eu não vou conseguir testar ele agora, porque eu não tenho meu banco de dados ainda. E aí, para você criar seu banco de dados, eu coloquei aqui alguns códigos em Python para ele criar esse meu banco de dados no Dynamo automaticamente. Então, eu acabei de apagar aqui, antes de começar a gravar esse vídeo, a tabela que eu tinha antes, eu vou recriar ela aqui. Então, Python create table. Beleza, vou chamar essa função aqui, ele vai criar a tabela. Para a criação dessa tabela, eu optei por utilizar tabelas com padrão serverless, porque eu não quero ter um custo na implementação desse meu recurso, tá? O que pode fazer com que agora, na hora que você for fazer isso no seu console, se você rodar o código e você rodar o próximo código agora de inserir os dados, no intervalo muito curto tem um erro porque ele não terminou de subir tudo ainda. Então também aguarda um pouquinho aí depois de ter inserido, e aí de ter criado a tabela, e agora vamos inserir os dados. E foi, beleza, ok. Vamos ver lá no console da AWS como que tá aqui a nossa tabela. Dynamo. Tabela. Aqui os nossos dados. E aí o que eu fiz? Deixa eu voltar aqui com o código para vocês. Está aqui inseridos os dados e vou mostrar a lógica que eu utilizei aqui. Esses dados que foram inseridos basicamente são amostras aleatórias de diferentes status que ele pode ter, e na parte da descrição, que seria mais ou menos o que a pessoa pediu, ele está pegando valores aleatórios aqui dentro dessa lista. E aí estou inserindo 25 dados, está errado aqui, né? O código eu estou falando que eu insiro 10 dados, mas é 25 aqui no comentário, né? Corrigi no comentário, então beleza, eu insiro 25 dados e estou gerando valores de ID para cada entrada aleatória. Então, os dados de ID que eu tenho aqui na minha tabela não são os mesmos que você vai ter na sua. Beleza? Ok, e vamos agora testar. Então, agora eu já tenho os objetos, né, aqui dentro do meu Dynamo, e agora eu vou pegar algum e vamos procurar pegar, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, que está shipped. Tá? Então, se você pegar o teste como ele está aqui, você vai cair numa situação de erro, porque essa ID aqui não vai existir no seu banco de dados. E aí o comportamento que foi modelado ali é de que se ele não conseguir, ele vai dar como desconhecido. Então vem aqui, teste. Salvar. E beleza, tudo certo, deu um no. Uma coisa que é importante. Como a gente está trabalhando lá com serverless, a primeira chamada ela pode demorar um pouquinho mais. Então, porque ele precisa, se ainda o seu serviço não tiver
sendo usado ali no máximo, ele precisa às vezes dar recursos ali para ele executar. Isso acontece com a Lambda também. Às vezes quando você tem, vamos supor, uma Lambda que é executada a partir de um container, que não é a forma mais comum, mas às vezes você tem alguma dependência e você precisa colocar as dependências e você não consegue adicionar, por exemplo, no layer, aí você pode usar o ECR para ter um container para rodar sua Lambda a partir do container. Beleza. O que acontece? Quando você chama pela primeira vez, às vezes o tempo para processamento ali é maior porque ele tem que pegar esse container, subir o container, colocar tudo para rodar e aí depois as próximas requisições que você vai fazer, o tempo de resposta é menor. Então, em geral, os produtos tipo serverless, eles são muito bons para você usar na parte de desenvolvimento, para você estudar como é que o serviço funciona. E para produção, eles são legais quando você não tem problema com alguns milissegundos a mais na sua primeira requisição. Depois que ele ligou, vamos dizer assim, que ele já está tudo funcionando, e é rápido, tá? Não é assim, meu Deus, 5 minutos para funcionar. Não, é rápido. Só que, sei lá, na primeira requisição, em vez dele levar 20 milissegundos, ele vai levar 1 segundo, sabe? Vai, assim, demora um pouquinho mais na primeira, mas se você tem uma aplicação que ela é tolerante a esse delay na primeira requisição, é tranquilo. Beleza, então, falado isso, agora como eu disse aqui, ele não vai encontrar o dado porque não existe aquele dado, porque é do meu teste anterior. Agora eu vou pegar esse daqui, shipped, vamos pesquisar aqui, vou editar esse evento e vou agora colocar um registro que de fato existe. Tem uma outra consideração também para fazer a respeito do tempo de resposta. Deixa eu só rodar aqui, só para a gente encerrar esse papo aqui. Então aqui, shipped batendo com o que está aqui dentro. Tá? Sobre o tempo de resposta, nessa minha query que eu estou fazendo, é uma query bastante simples. Eu estou indo lá, procurando pela ID e estou respondendo com um dos campos que tem ali dentro. Mas vamos supor que eu faça mais requisições, que eu vou validar com ambiente externo. Às vezes essa requisição vai demorar para ser executada. Então, se você precisar aumentar o timeout, você tem que vir aqui em configurações e aí você vem aqui em editar e aí você pode aumentar a quantidade de recursos que você vai dar para sua Lambda para ela executar. Isso aumenta a velocidade com que ela roda. E aqui o timeout é o tempo máximo que ele vai ter para resposta. Então o default é 3 segundos, você pode jogar até 15 minutos aqui de tempo para que, uma vez que a Lambda foi chamada, ela vai ainda rodar por essas X unidades de tempo aqui até te dar uma resposta. E aí, se passar desse tempo, vai dar um erro. E acho que é isso. Deixa eu pensar aqui, Lambda, role, falamos tudo, né? Tudo certo. Então, agora no próximo vídeo a gente vai falar sobre o Prompt Manager, que a gente vai usar em vários momentos aqui dessa stack, e espero que você tenha gostado do conteúdo e que tenha aprendido alguma coisa nova aqui. E críticas, dúvidas, sugestões, me deixa aí nos comentários ou me manda uma mensagem aí nas minhas redes sociais. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.